a tradicional discussão do que é ética, o que é moral, o que a gente precisa saber. Por quê? Porque quando você estuda ética para administração pública, esse é um dos assuntos que mais cai no mundo. Tá? Então, definitivamente, se você tem dúvida do que estudar, estuda ética e moral, porque com certeza vai cair na sua prova. Tá? Esse aqui é aquele assunto que você tem que saber bonitinho e redondinho. Tá? Então, primeira coisa básica, o que é ética? Eu trouxe aqui 2 conceitos que vocês terão acesso aí ao PDF, consequentemente, vocês não precisam necessariamente anotar, mas sempre aquela dica de amigo, né? Anota as observações que vale a pena. Ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios e, para mim, essa palavrinha aqui, ó, investigação, resolve o nosso problema. Deixa eu ativar minha canetinha aqui antes que eu esqueça, né? Pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Refletindo especialmente, não sei porque que saiu aqui com um pezinho, mas tudo bem, a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Ao passo que a moral são regras definidas pela moral, você vai entender bem, que regulam o modo de agir das pessoas. Esses 2 detalhes aqui resolvem nossas vidas de uma forma bem tranquila. A ideia é muito simples. Existem diversas formas de eu ensinar isso, e quem me acompanha em aulas de ética aí pelo mundo já viram 312 formas diferentes. Hoje eu vou tentar outra forma, né? Porque é sempre bom a gente mudar para ficar mais prático o negócio. Algum momento na sua vida, você sentou, ou não, mas eu imagino que você tenha passado por esse momento, você sentou e pensou assim, por que tal conduta é considerada crime e tal conduta não é? Exemplo, durante muitos anos, vocês sabem que só em 2005 que isso acabou, né? Mas durante muitos anos, adultério era previsto como um crime. Era uma conduta criminosa. E você parar para pensar na sociedade como ela é, totalmente desligada de um relacionamento normal, convenhamos, grande parte das pessoas não estão nem aí para monogamia, apesar de eu ainda ser um monogâmico confiante, mas você para e pensa, por que isso é crime? Por que chega ao nível, né, ao ponto de ser um crime? Troço meio esquisito, né? É um troço meio assustador, assim, você parar para pensar que uma conduta humana, sim, uma conduta distorcida, uma conduta, para mim, problemática, mas por que isso chega ao ponto de ser um crime? Porque, porra, para ser crime, você tem que atingir uma tutela muito importante da sociedade. E aí a gente para pensar, realmente, por que isso? Aí você começa a avaliar várias coisas. Quais são os resultados da conduta que gera o adultério? Quais são os impactos disso na sociedade? O que isso causa dentro das pessoas da relação e também aquelas pessoas que estão longe da relação? Eu preciso me perguntar isso tudo. Pô, cara, o que será? O que eu preciso em relação a esse detalhe, né? Então, assim, quando você senta e pensa por que tal conduta é considerada crime e outras não são, esse momento de avaliação e conduta é um momento ético que você está vivendo. É uma situação que exatamente a ética faz. A única coisa é que, assim, quando você faz isso, você já está estudando algo que já foi estudado. Mas, num primeiro momento, quando você avalia a conduta e verifica o impacto dessa conduta na sociedade, o que você está fazendo é aplicando a chamada ética. Porque a função da ética é ser uma conduta científica, abstrata, externa, que funciona apenas observando o que está acontecendo e notando todo o impacto, seja positivo ou negativo, daquela conduta. A partir disso, você começa a estudar, a avaliar a reprovação daquilo, a reprovabilidade daquela conduta. Porque, vamos lá, imagina que, sabe aqueles filmes de espírito, que a pessoa morre e o espírito sai do corpo? Ou que a pessoa está dormindo e se vila, né? É mais ou menos por aí. O espírito sai do corpo e ele começa a analisar. Pô, cara, quem é esse cara aí? O que esse cara está fazendo? Qual é a conduta dele? Essa conduta está tendo qual impacto? Você saiu do corpo e começa a avaliar. Isso é a ética. A função da ética não é julgar. A função da ética não é apontar o que tem que ser feito num primeiro momento. A função da ética é basicamente dizer o que a sociedade espera de conduta de uma pessoa dentro de situações específicas. Então a ética, ela tem essa característica de estar sempre avaliando novas condutas, novos acontecimentos. Por que você acha que, de repente, os caras enfiam um novo ato de improbidade na lei, por exemplo?
Porque aquela conduta que a princípio não se considerava como uma conduta ilícita administrativa, ela passou a ser vista com maus olhos pela sociedade. Vou dar um outro exemplo, a ficha limpa. Ficha limpa é aquela situação que o cara que tem problemas na ficha eleitoral dele não pode participar das eleições. Porra, por que isso não existia antes? Porque até então as pessoas olhavam para aquilo e não consideravam que era uma conduta que poderia causar um impacto tão grande na sociedade a ponto de ser uma conduta que tem que ser reprovada efetivamente pela sociedade. Então, quando você fala em ética, isso é muito interessante. A ética é o lado mais laboratório da situação. Eu preciso enxergar aquela conduta, ver os impactos, ver como que a sociedade lida com aquilo. Por que o adultério deixou de ser crime em 2005? Ele saiu do Código Penal. Simplesmente porque foi uma conduta que, na época que foi avaliada, aquela conduta era reprovável, mas que depois a reprovabilidade dela se tornou algo muito mais de foro íntimo do que de interesse público. Então você não tinha mais o que... cara, será que vale mesmo a pena criminalizar essa conduta? Sabe? E é isso que a ética faz. A ética estuda, a ética analisa, a ética verifica. Agora, a partir do momento que você identifica aquela conduta e pensa, essa conduta aqui é a mais legalzinha, a mais corretinha a se fazer, essa conduta aqui é a que deve ser conduzida pela sociedade, você tem duas formas de estabelecer isso. Ficar na confiança que o ser humano vai perceber que aquela é a melhor conduta a se tomar. Outra é você estabelecer aquela conduta mediante norma. Mas independentemente do que for, quando você fala na ação individual, na ação humana, você está falando exatamente da conduta. Então, da moral, melhor dizendo. Quando você fala na conduta, na prática, no que fazer, você já não está pensando mais do lado de fora. Você não está mais naquela história de você estar fora do corpo olhando a situação. Você voltou ao seu corpo e está cometendo o ato que você antes estava avaliando de longe. Quando você está agindo, o que te impulsiona a agir é a sua moral. E aí é que entra o grande detalhe. Por que a gente precisa saber o que é ética e moral? Porque a gente tem que saber essa distinção, que é ela que vai nos conduzir para fazer o trabalho na hora do seu dia a dia. Tá? Então, vamos pensar no seguinte, você nasce, desenvolve, cria relações, faz amizades e tudo bonitinho. A grande coisa que você tem como marca é o seguinte, quando você tem amigos, quando você tem, relação familiar, relação religiosa, você aprende muita coisa. E quando você fala muita coisa, e aí entra um detalhe, essa muita coisa pode ser boa ou ruim. Dependendo do meio que você se trancafiou durante anos da sua vida, você vai aprender muita coisa como certa ou como errada, como correta ou como ilegal, ilícita, não deve ser feito. E aí entra o grande detalhe. Quando você vai avaliar aquela conduta, você tem que entender quais são as regras morais que conduziram aquela pessoa a agir daquele jeito. É a história de que ética e moral não é a nossa função de ficar avaliando se a pessoa está certa ou errada. Tá, isso daí é a função do Instagram, do Twitter. Essa não é a função nossa. É a função da pessoa que passa o dia inteiro sem fazer porra nenhuma melhor da vida no Twitter atacando todo mundo ou falando bem de todo mundo. Essa pessoa tem um desvio mental muito sério porque ela deveria arrumar o que fazer, que é muito mais importante. Mas quando você está apenas avaliando a conduta e você destaca, seja no Twitter, no Instagram, aí tudo bem, essa conduta tem que ser enfrentada pela sociedade, porque é uma conduta errada. Aí é que você começa a trazer a discussão para o lado que me interessa, ética e moral. Tá? Então, a moral é a conduta, a moral é o fazer. Essa sua moral, ela vai sendo moldada ao longo do tempo como resultado dos aprendizados que você tem. Se você cresceu no meio da bandidagem, você vai achar que cometer crimes é uma coisa super natural. A sua conduta moral vai te levar a ser um criminoso naturalmente. Agora, normalmente. Porque existem pessoas que crescem na criminalidade, verificam aquilo e têm a sensação de que está errado. E elas conseguem ter uma conduta fora da criminalidade porque elas percebem que aquela conduta a ser feita, analisando eticamente, trouxe um impacto negativo e ela não quer trazer essa negatividade. Tá? Então, é uma discussão muito interessante você falar de ética e moral, mas basicamente é você pensar que a ética é exatamente o ponto em que você está avaliando a conduta para ver o que se pode fazer em relação a ela.
Agora, quando você determina a conduta em si, você já tem a moral a ser falada. Vamos trazer isso para o direito, para a coisa ficar muito mais de acordo. Moral é o momento em que você estabelece uma norma determinando qual é a conduta que você deve ou não deve fazer. Quando você estuda estatuto, tem lá deveres e responsabilidades, né? Vedações e deveres. Chame como quiser, cada legislação tem um nome, né? Quando você fala em deveres, é o que você deve fazer, e vedações é o que você não deve. Então são condutas legalmente estipuladas que você deve ou não seguir. Agora, como é que a gente chegou nessas condutas? Graças à ética, porque nós fizemos a avaliação anterior, porque nós fizemos essa interpretação do até onde a coisa vai. Tá? E aí, cara, quando você pensa na forma mais jurídica da coisa, o caminho natural de uma avaliação ética de conduta que se considera errada é a produção de uma lei que vá impedir aquilo. O caminho natural de uma conduta ou de uma avaliação ética de conduta que se considera certa é você ter uma norma dizendo que deve se seguir aquele lado. Só que é muito mais comum você ter uma norma que diga o que você não deve fazer do que uma que diz o que você deve fazer. Então, quando você vai avaliar o decreto 1171, por exemplo, que é cheio, né, de regras deontológicas para você seguir, por isso que a gente chama de código de conduta, na verdade, por alguns, né, que é o código de ética, efetivamente. Porque ali você tem todo o estudo que foi feito para poder adequar as suas condutas como ser humano à necessidade da sociedade, ao que a sociedade espera de você. Toda vez que você se depara com uma questão que fala de algo que é universal, algo que é imutável, algo que é estudo, que é teoria, você está falando da ética. Por que a ética é universal, Dalmo? Porque a ética avalia o todo. A ética nunca vai olhar um grupo aqui, uma pessoa ali, um cantinho ali. Não, ela avalia o todo. Ela vai ver o resultado, o impacto da conduta na sociedade. Não vai falar só de mim. Por que a ética é imutável? Porque a avaliação de certo e errado, ela não muda. O que pode acontecer é mudar a conduta, e é outro papo. Vai para moral. Mas a avaliação é sempre a mesma. Sempre pensando no que é certo, no que é errado, no que é bom, no que é mal, no que é justo, no que é injusto. E por que a ética ela é abstrata ou teórica? Porque a gente não está falando de conduta, a gente está falando exatamente de avaliação. Se a ética é universal, a conduta ela é local, ela é regional, ela é cultural. Ou seja, enquanto na ética eu faço uma avaliação geral, a moral tem que ser avaliada de acordo com a cultura onde aquela pessoa está vivendo, de acordo com o local em que ela está inserida. Aí você vai ter a moral. Enquanto a ética é imutável, a moral é mutável. Porque naquele grupo que você vive hoje, cometer tal atitude pode ser considerado correto. Depois de uma semana o pessoal pensa, a gente estava errado, né? Vamos mudar? Vamos, beleza. Você muda de conduta. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar sempre, que eu aprendi, que para mim mudou a minha vida. Né? Somente os idiotas não mudam de opinião. Essa é a maior verdade do mundo. Só idiota não muda de opinião. Porque a gente está errado em certos momentos. A gente tem que reconhecer e mudar de ideia. Faz parte. Agora, a ética é teórica. A moral é a prática. É a conduta. É o fazer. Tá? Então, quando você fala em ética e moral, sem dúvida você precisa andar sempre com esse ponto de trabalho. Tá? A ética, você analisa. A conduta é o fazer. A moral, consequentemente. Beleza?